uma estrutura fantástica que nos oferece muitos caminhos para o movimento. Ela se move para frente, para trás, passeia livremente de um lado a outro e de forma bem funcional consegue se torcer em torno de si mesma. Embora não nos pareça, é uma estrutura bastante flexível e disponível para o movimento e feita de vários pedacinhos que se conectam entre si. Se formos lá dentro pegar um pedacinho desses para entendermos como funciona, veremos que entre os ossos, entre as vértebras, existe um disco, o disco intervertebral, e ele existe justamente para não bater um osso com o outro. Essa estrutura fibrocartilaginosa que dissipa as cargas que vêm de cima para baixo parece com aquele chiclete babalu, que dentro, no núcleo, no meio, existe um líquido que existe justamente para absorver os impactos e dissipar essas cargas. Então, partindo desse princípio, a gente precisa de 3 coisas essenciais para a coluna: de espaço, que a gente acomoda muito nessa posição, espremendo todos os babalus, saindo líquido. Então ela precisa de espaço, de estabilidade, né, de se manter estável, e de mobilidade, que é o que a gente havia dito. Quando eu me movimento, aqui eu tenho uma vértebra de frente, quando eu me movimento para frente, eu estico a estrutura do babalu atrás e levo o líquido para trás. Quando eu me movo para trás, eu estico a estrutura do babalu à frente. E enfim, isso acontece em todas as direções, fazendo com que essa estrutura elástica ela fique sempre flexível, porque quando ela fica seca, acontecem erosões e o líquido sai. Então a ideia de manter uma coluna saudável é a ideia de se manter em movimento. Se manter sentado, o ato de sentar é algo dinâmico, não é algo estático, é algo estável, mas não é algo estático. Então a gente vai experimentar se mover em todo o tempo. Bom, aí na prática, vamos ver como é que a gente vai contextualizar. A primeira informação que a gente tem é que existem 2 ossos que foram feitos para a gente sentar nele. Aí a segunda informação é que a gente percebe que existem ossos acima que formam a nossa coluna vertebral, e essa coluna vertebral ela é extremamente dinâmica, precisa se mover em todas as direções. Ok. Mas uma coisa precisa ficar bem clara para a gente. Observe esse osso. Esse osso é chamado de sacro. O finalzinho dele é o cóccix. Alguns conhecem, né? A maioria. Então esse osso em mim, ele tá aqui, né? Ó, olha o formato de uma concha e ele é uma concha. Agora observe em que lugar ele faz parte, qual o time que ele faz parte, vamos pensar assim. Ele faz parte dessa vertical, desse conjunto de ossos que está na condição vertical. Então, por mais que ele se articule com os ossos da pelve, ele faz parte do esqueleto que a gente chama de esqueleto axial, dessa coluna vertical. E muitos de nós, o fato de a gente ficar sentado por longos tempos, a gente acha mais confortável sentar nele e não nos 2. Então, como é que a gente senta? A gente vira e senta aqui. Então, é como se a gente trouxesse ele para esse time da horizontal. E, na verdade, ele faz parte do time desses ossos da vertical. Então, no momento que a gente fica assim por muito tempo, que a gente tira a base e que senta nele e faz esse esforço, essa quebra nessa região da coluna, então muitos de nós acontecem casos de a gente falar assim, poxa, eu travei. Por quê? Porque eu trouxe esse osso para uma condição horizontal, sendo que os coleguinhas deles estão aqui na condição vertical. E quando a gente vai levantar, que ele tem que vir para a vertical, ele não consegue ir. E aí a gente trava. Então vamos entender que esse osso sacro, que é aqui na base da nossa pelve, ele é um osso que faz parte da vertical da coluna. Então se eu estou sentado na base dos isquios e eu cresço ele junto com os outros ossos na direção vertical. Então, quando a gente disse nas informações passadas, do vídeo passado, a gente disse que a coluna precisa de estabilidade, de espaço e de mobilidade. Então, a prática tem a ver com isso. A gente vai pensar que
passar um tempo sentado sobre os isquios, ficar observando se eu consigo ficar bastante tempo na vertical junto com esse osso e mobilizar para que o nosso babalu, como a gente disse da outra vez, os nossos discos intervertebrais estejam sempre flexíveis, para não acontecer erosões. Então eu preciso me mover nas 3 dimensões do movimento. Eu vou me mover, pego aqui para frente, então ó, movo a coluna nessa direção. Eu sustento na cadeira e movo para trás, mostrando o peito para o sol. Me movo de lado, que pode ser tanto com o braço, sempre longo, ou só a coluna, pensando no eixo, fazendo o pulmão crescer lá para o teto, para um lado e para o outro. E vou torcer. Seguro na perna, torço, seguro na outra perna, torço. E me movo livremente, tentando flexibilizar todos esses babalus. E a gente vai tentar fazer isso algumas vezes no turno da manhã, algumas vezes no turno da tarde. Não tem regra, mas que seja no mínimo 2 vezes.